Qual é o seu nível em português? Vamos descobrir juntos? Eu vou te fazer 30 perguntas. Anote quais serão os seus acertos, porque ao final do vídeo você vai saber se você é nível mais básico, A1 ou A2, ou mais avançado, C1 ou C2, ou seja, o nível mais alto da língua. Vamos começar? As primeiras 10 perguntas são de nível mais básico. Você vai ver três respostas e vai precisar escolher uma entre elas, ou seja, a que está correta, dentro de 10 segundos. Vamos começar. Bem, a frase correta é: ele é do Canadá. Se o país terminar com a, nós usamos da. E se o país terminar com o ou outras letras, nós vamos usar o do. Mas então por que ficou do Canadá? Porque termina com a, mas tem um acento. Então, neste caso, vai ser masculino. E no caso, então, é do Canadá. Esta é a frase correta. Ele é do Canadá. Próxima. A frase correta é abraços do Brasil. Sim, esta é a maneira comum de nós mandarmos lembranças. Podemos também falar lembranças do Brasil, mas o mais comum é abraços, abraços do Brasil. E desde nós não usamos neste contexto. A frase correta é: estou em casa agora. Sim, porque nós não especificamos qual casa. Se eu falasse estou na casa da minha mãe, aí sim eu usaria na. Mas como é somente na minha casa, então eu vou usar em, somente em. Estou em casa agora. Esta é a frase correta. A frase correta é: ela não gosta de carnaval, porque o verbo gostar pede a preposição de. Então, gostar de. Próxima. A frase correta é: estou com sede. Sim, neste caso nós vamos usar o verbo estar, estar com sede, estar com fome, estar com calor. A frase correta é: meu vizinho está nesse restaurante. Porque quem está, está em algum lugar. E no caso, nós vamos fazer a contração de em mais esse. E assim ficará nesse. Então, meu vizinho está nesse restaurante. É a frase correta. A frase correta é: já encontrei o meu livro. Sim, está no passado simples e vai terminar com e. Já encontrei o meu livro. A frase correta é: você pôde estudar ontem? Sim, e com acento circunflexo na letra O. Porque estamos falando de passado, passado simples, então o verbo poder no pretérito perfeito, ele vai ganhar este acento circunflexo, sim. A frase correta é: eu estive de férias no mês passado. Sim, porque é o pretérito perfeito, passado simples, do verbo estar. Eu estive. Então, esta é a frase correta. A frase correta é: gosto de todas as pessoas do bairro.
Sim, porque todas vai concordar com pessoas, por isso vai para o plural, e não temos todas, né? O tudo não muda de gênero e também não vai para o plural. Então, a frase correta é: gosto de todas as pessoas do bairro. E se você acertou 6 de 10 questões do nível básico, significa provavelmente que você está no nível A1. Agora, se você acertou 9 de 10 perguntas, então significa que você está no nível A2, provavelmente. E agora vamos para o próximo nível, níveis B1 e B2 da língua. A frase correta é: me empresta uma caneta? Esta é a forma mais natural de nós fazermos esta pergunta em português. Apesar de que empresta-me com hífen seria a norma padrão da língua, né? Segundo as nossas normas de gramática, empresta-me seria o correto. Mas neste caso, nós estamos buscando a forma mais natural, que vai ser me empresta uma caneta, porque é assim que nós todos brasileiros falamos. A frase correta é: nenhum de nós sabia a resposta. Sim, porque nenhum com esta ortografia é a maneira correta de se escrever este pronome indefinido. A frase correta é: ele disse que você precisa trabalhar. Sim, aqui nós temos o verbo dizer no passado, passado simples, então ele fica terceira pessoa do singular. Ele disse. A frase correta é: minha casa é maior que a sua. Não sei se isso é verdade. Mas sim, gramaticalmente, esta é a maneira correta de nós escrevermos, né? Porque mais grande não é correto no português. Então, sim, é maior. A frase correta é: depois que você comer tudo, pode ir brincar. E por quê? Porque está mostrando uma condição no futuro que vem através do depois que. Então, tem essa condição. Por isso, nós vamos usar o verbo no subjuntivo e logo fica com comer. Então, depois que você comer tudo, pode ir brincar. É a frase correta. A frase correta é: o trânsito é grande nessas horas. O tráfego, ainda que possa ficar correto também, mas seria mais natural se nós acrescentássemos algo, por exemplo, o tráfego de carros, o tráfego de ônibus, né? Então teria ali um complemento, por isso que não fica correta. E o mais natural, o que nós sempre usamos é a palavra trânsito. A frase correta é: se ele chegar, aviso você, porque indica a possibilidade de uma ação futura. Então, se ele chegar, aviso você. A frase correta é: consegui nota 10 em matemática. Sim, porque nós vamos usar o verbo conseguir, conseguir uma nota. Não usamos o sacar neste contexto, muito menos lograr. A frase correta é: espero que minha mãe fique feliz com a surpresa. Sim, porque a frase está mostrando desejo, uma hipótese também. Então, vai ser a terceira pessoa do singular de ficar.
A frase correta é: gosto tanto dele quanto de você. Porque esta construção, né? Tanto quanto. Então, gostar, mais tanto, depois quanto de e mais alguma coisa. Então, tanto quanto é a resposta correta. Bem, e se você acertou 6 de 10 questões aqui no intermediário, significa que provavelmente você é nível B1 da língua. Agora, se você acertou 9 de 10 questões, provavelmente você é nível B2. E agora vamos então para o nível mais avançado, que são os níveis C1 e C2 da língua. Mas agora eu vou pedir para vocês completarem os espaços em branco das frases. Completem com os verbos que estão entre parênteses, conjugando corretamente. Vamos lá? E a frase escrita corretamente é: se nós quisermos viajar no fim do ano, precisaremos poupar. Sim, então aqui também está demonstrando uma hipótese futura. Nós vamos usar aqui o verbo querer no subjuntivo e a construção vai ser quisermos, quisermos. Próxima. A forma correta é: quando você vier aqui em casa, eu mostro para você. Quando você vier aqui em casa, eu mostro para você. Aqui está mostrando uma possibilidade também futura, mais uma vez subjuntivo, do verbo vir. Então, a construção correta é vier, vier. A frase correta é: eles pediram para a gente trazer as bebidas? Sim, porque trazer vai concordar com a gente na forma infinitiva. Então, esta é a maneira correta desta frase. A forma correta é: as luzes foram acesas ao anoitecer. Acesas é a maneira correta de se escrever este particípio aqui do verbo acender. A forma correta fica: foi tudo cozido ontem à noite. Foi tudo cozido ontem à noite. Sim, aqui é a forma correta do particípio do verbo cozinhar. Então, cozido, cozido. A forma correta aqui fica: depois que você vir o filme, vai entender o que aconteceu. Depois que você vir o filme, vai entender o que aconteceu. Sim, aqui nós temos o verbo ver, mas ele fica bem irregular, né? Tratando desta construção depois que, né? Então temos aqui um subjuntivo, e então ele fica na forma irregular vir, depois que você vir o filme. A forma correta é: se eles fizessem o treino mais cedo, não estariam tão cansados agora. Se eles fizessem o treino mais cedo, não estariam tão cansados agora. Sim, aqui também é uma possibilidade futura, né? E temos aqui o imperfeito do subjuntivo. Então, no caso, o verbo fazer ficou fizessem, fizessem. Próxima. A forma correta é: havia muitas inconsistências nos resultados apresentados. Havia muitas inconsistências nos resultados apresentados. Então, havia é o correto, porque o verbo haver vai ficar na forma infinitiva quando ele tem o sentido de existir, né? Então, ele fica como um impessoal. A forma correta é: faz 5 anos que a pesquisa foi iniciada.
Faz 5 anos que a pesquisa foi iniciada. Então, aqui o verbo fazer indicando o tempo, ele é impessoal. Então, o correto é faz, faz. Próxima. A forma correta é alugam-se casas aqui. Alugam-se casas aqui. E por quê? O verbo deve concordar com o sujeito casas, que está no plural. E o se, ele atua como uma partícula apassivadora, equivalente a casas são alugadas. Casas são alugadas, então nós temos a construção alugam-se casas. Alugam-se casas. Bem, e parabéns, você terminou o teste. E se você acertou 6 das 10 questões aqui do nível avançado, provavelmente você é nível C1 da língua. Agora, se você acertou 9 de 10, uau, você provavelmente é nível C2 da língua portuguesa. O que são esses níveis rapidamente? Bem, nós temos o quadro europeu de línguas, onde classifica os níveis da língua do nível A1 sendo o mais básico até o C2 sendo o mais avançado. Que eu posso detalhar isso para vocês em um outro vídeo. Mas por que eu tenho falado também provavelmente? Porque, é claro, este é um teste muito rápido, eu estou aqui verificando praticamente somente gramática, né, construções verbais, mas tem vocabulário, expressões, entre tantas outras coisas da língua. Por exemplo, nós temos que avaliar também áudio, fala, escrita, né, para realmente você saber exatamente o seu nível. Mas, através desse teste, você já consegue ter uma boa base de como você está. E se você deseja ainda melhorar, você pode conhecer o meu curso Fluente, que vai do nível 0 até o avançado. E se você já é avançado na língua, eu tenho um convite mais especial para você. Veja no link aqui abaixo o que eu tenho para você que já sabe a língua, mas quer ainda aprender mais ou aperfeiçoar os seus conhecimentos, para que você continue avançando até dominar por completo a língua. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escrevam para mim aí abaixo nos comentários que nível que você conseguiu. Quantas você realmente acertou? Olha, não pode mentir, hein? Gente, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!